Vamos lá? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Super Jovem Podcast. Eu já quero convidar você, agora no início, você que ainda não é inscrito, chegou aqui nesse vídeo, não foi à toa. Deus fez você chegar até aqui. Então vai lá embaixo, clica lá no botão de se inscrever, deixa o seu like, deixa um comentário e compartilha também com todos os seus contatos, que eu tenho certeza que eles vão ser muito abençoados. Amém? Hoje nós estamos recebendo aqui um cara que é bênção. Ele que é casado com a Priscila, ele congrega e é evangelista no Ministério Batista Resgatando Vidas ali em Pirajá, Salvador. Ele é empresário, produtor gospel, é assessor parlamentar, já ministrou em diversos estados do Brasil e Deus tem usado sua vida para levar a palavra de Deus e fazer a diferença nessa geração. Estamos recebendo aqui hoje o querido Sandro Bispo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Lucas. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse podcast que é o Super Jovem, um podcast que tem levado uma mensagem de Deus não só para o jovem, mas para diversas pessoas e diversos irmãos aqui em Salvador, em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo, né? Que o podcast tem esse poder de, pela internet, espalhar conteúdos para o mundo inteiro. Então, para mim é uma honra muito grande, que Deus seja louvado pela vida de vocês, do nosso querido Bispo Bruno Leonardo, Pastor Kleber, toda a liderança aqui da Igreja do Avivamento em Salvador. Amém, amém, querido. Eu tenho certeza que através desse bate-papo hoje, eu sei que você tem muita história para contar, não é isso? Isso mesmo. A depender da pergunta, a gente tem muita coisa para responder e creio que vai ser edificante para todos aqueles que estão assistindo. Amém, amém. E eu já quero começar perguntando, eu quero que você apresente para quem está nos assistindo aqui, quem é o Sandro Bispo? De onde você veio? Como foi a sua infância? Vamos lá do passado e a gente vai caminhando até chegar aqui. Vamos lá, né, Lucas? Meu nome é Sandro Bispo, né? Como já se falaram, eu vou começar, Lucas, falando uma coisa que ninguém que me conhece, 5% das pessoas que me conhecem sabem. Na verdade, meu nome é Alexandro Bispo, só que as pessoas me conhecem como Sandro Bispo, né? Como popularmente eu sou conhecido. Eu vim de uma infância ali no subúrbio de Salvador, né? Onde eu fui nascido e criado, no Alto do Cabrito. Tive uma infância, graças a Deus, muito boa. Eu costumo dizer, Lucas, que mesmo não vindo de um berço evangélico, mas fui criado por os meus pais, né, de cultura católica, né? Cresci, estudei na igreja católica, em um colégio de igreja católica, e aprendi sempre sobre a fé, sobre o amor, e graças a Deus cresci em uma vizinhança de amigos de boas índoles, né? Graças a Deus. Até quando chegou minha adolescência, né? Que eu me lembro que aos 12 anos, e aqui eu já começo a falar um pouco já do testemunho. Uhum. Eu cheguei aos 12 anos, 13 anos de idade, eu conheci a torcida organizada, né, que foi um começo de um declínio espiritual. Eu ainda adolescente, me envolvi em torcidas organizadas aqui em Salvador. E a partir daí, com 13 anos, comecei a andar com jovens na época de maiores influências, e aí comecei a ir para um abismo na minha vida, né? Comecei a andar... Isso com 12 anos de idade. Com 13 anos, comecei a ir para o estádio com aquela torcida no subúrbio, e aí se juntava, era briga de torcida, era pinchação, era muito vandalismo naquela época, e comecei a andar com essas pessoas, né? Porque assim, tem aqueles que são os torcedores, sim, que torcem pelo time, que não tem nada de mais, nada de errado, não é verdade? Perfeito. Que vai lá, assiste, torce, grita, chora e tal. Isso. Mas tem essa questão de torcida que chama de organizada, mas infelizmente algumas vezes é o contrário. Exatamente, não é verdade? Exatamente. Para além, né? Muito embora existe a torcida organizada que se comporta, mas muito dentro da torcida organizada, na época de jovem, né? De adolescente. E aí me juntei com essa turma e aí começou a dar dor de cabeça aos meus pais. Eu ainda adolescente, com 14 anos, dei muita dor de cabeça aos meus pais. Eu me lembro que a partir disso também, Lucas, a gente começou a se envolver tanto com esses meninos, fazendo esses vandalismos, era pinchação. Minha família, ninguém nunca usou droga. Eu cheguei a experimentar droga na adolescência por intermédio desse envolvimento com a torcida organizada. Ainda na adolescência você na adolescência. Chegou a usar drogas? Na adolescência. Chegou a usar que tipo de droga? Na época eu experimentei a maconha, cheirei cocaína. A cocaína foi uma das drogas que eu usei durante um ano naquela época, quando era adolescente, que me levou a ter uma dependência que eu não percebia. Eu me lembro que eu fiquei dos 15 aos 16 anos, né, consumindo essa droga, e graças a Deus, aos 17 anos de idade, eu conheci Jesus
Eu me lembro que eu estava um dia de sábado, dia 10 de setembro de 2010, 10 de setembro de 2010, eu estava na rua onde eu morava e um amigo meu, evangélico, cresceu comigo. Agora, antes de você falar um pouco mais sobre isso, nesse período de você ali, dos 13 aos 16 anos, qual foi o momento que você pode dizer assim, que você identifica que foi longe de Deus, né, longe da presença de Deus? A gente sabe que já é um pior momento, mas houve algum momento que você fala assim, poxa, aquele ali foi algum acontecimento, algo que você fala ali, foi um pior momento assim da minha Existiu. adolescência? Dentre vários livramentos, Lucas, que Deus me deu, eu me lembro que uma vez eu sempre fui um jovem muito proativo. Eu sempre fui tudo, graças a Deus, existe uma bênção do Senhor que está sobre a minha vida, que tudo onde eu coloco as mãos, as coisas passam a dar certo. Eu tenho muita disposição, muita habilidade para fazer as coisas. E eu me lembro que eu, com 14, 15 anos, eu estava no meio de uma torcida, tinha pessoas mais velhas, jovens, homens mais velhos, e eles gostavam que eu estivesse no meio, porque eu era muito ativo. E eu me lembro uma vez, um professor de artes falou uma vez comigo, ele, rapaz, você tem uma habilidade tão grande para fazer a coisa errada. Quando você pegar a ferramenta que você tem e aplicar para fazer a coisa certa, você vai ser um sucesso. E não é que foi verdade, isso ele falando, porque eu pinchava na época na escola da minha adolescência, muito conturbada, pinchação, e não é que deu certo. Depois disso, eu fiz uma faculdade de design gráfico, né? Depois que eu me converti ao evangelho, Sim. Fiz a faculdade de design gráfico. Hoje eu sou empresário, não atuo mais diretamente na área, mas eu tenho uma empresa de serigrafia, de confecção de camisas, faço camisas para igrejas da Bahia inteira. Então, é aquilo que o meu professor falou, que depois eu vim entender. A gente é um instrumento. Se a gente der lugar para Deus, a gente é usado por Deus. Se a gente dá lugar ao inimigo, como naquela época de adolescente eu fazia, a gente, infelizmente... Então, tem um episódio, Lucas, que eu me lembro que eu dei muito trabalho a meu pai na adolescência, e quando eu tinha 16 anos, eu nesse envolvimento de torcida organizada, um rapaz foi na minha casa na época, até um amigo crescido de infância foi na minha casa e me procurar, né? Na época ele estava munido de um revólver e chamou meu pai, me chamando. Ou seja, a turma que você estava andando era uma turma realmente da pesada. Não era bem a turma que eu estava andando, mas devido a eu estar muito envolvido com pinchação, com essas coisas, nunca me envolvi em crime, nunca trafiquei, nunca matei, nunca roubei, mas naquela época o vandalismo, né? Que é uma coisa errada também na adolescência, me levou a ter o risco da vida, né? Tá próximo dessas pessoas, mesmo não praticando certas coisas, mas estava andando junto. Exatamente. E aí eu me lembro que um rapaz foi lá em casa e Deus me deu um livramento, que na hora que eu saí, ele chegou com um revólver e me chamou, meu pai saiu, ele, por pouco, né, eu não fui morto naquele dia. Ele foi para te matar. Exatamente. Ele tinha ido para te matar. Exatamente. Esse rapaz, e o motivo você... eu não sabia o motivo, mas depois fiquei sabendo que esse rapaz era envolvido com tráfico de drogas na época, e como eu estava levando muita gente para o bairro de torcida organizada, fazendo badernas, estava chamando a atenção dele, e aí ele foi lá para isso na época. Então, esse é um dos fatos assim que eu me lembro de um livramento que Deus me deu ainda na adolescência, nesse período de conturbado, né, de adolescente. E aí chegou em 2010, um amigo que cresceu comigo, como eu disse, né, graças a Deus eu tive boas amizades. Nenhum dos meus amigos que cresceram comigo se envolveram com drogas, nunca se envolveram com criminalidade nenhum. E eu parti por um caminho, a partir da torcida organizada, que desvirtuou toda aquela minha criação, né, religiosa, os amigos. E em 2010 eu fui alcançado pelo Senhor. Em uma noite de sábado, era quase 1h da manhã, um amigo meu voltava de um culto, de uma vigília, de uma mini vigília, como ele falava, ele voltando, ele me viu de longe e desceu para pregar para mim. As palavras que ele usou para falar comigo, sabe, tocou tanto em meu coração, que eu falei para ele, né, eu estava bebendo, falei para ele, a partir de amanhã eu irei para a igreja, não vou mais beber. Ele, você me dá sua palavra? Eu falei, pode ficar tranquilo, a partir de amanhã eu não bebo mais, vou estar na igreja e vou servir a Jesus. E graças a Deus, desde aquele dia, o Senhor me libertou. Isso foi com... a idade? Eu tinha 17 anos. 17 anos. E de lá para cá, graças a 16 anos que diga, 16 ia fazer 17. E de lá para cá, graças a Deus, como eu falei aqui, né, Deus fez coisas grandes na minha vida. Eu conto testemunho aqui, Lucas, antes de entrar em alguns tópicos que eu sei que você tem muito para me falar, que quando eu me converti, gerou uma repercussão muito grande onde eu morava. Eu sempre fui uma pessoa influenciadora de massa, onde eu ia, as pessoas gostavam de me acompanhar. Quando eu me converti, eu levei uma gama de mais de 10 jovens que me seguiam para aceitar Jesus. Uma repercussão muito grande. Eu tinha um amigo, o nome dele é Cleito.
hoje ele é evangélico também. A mãe dele era testemunha de Jeová. É testemunha de Jeová. Ele começou a andar comigo, começou a se envolver também nesses caminhos errados. A mãe dele falou para ele: eu não quero que você ande com esse Sandro. E eu me lembro que depois que eu me converti, a mãe dele foi lá um domingo de manhã, bateu na minha porta, como os testemunhos de Jeová costumam fazer. Eu estava dormindo, minha mãe me acordou: acorda aí que a moça quer falar com você. Cheguei nela, ela falou: Sandro, pelo amor de Deus, ande com meu filho, chame ele para a igreja. Ela que antes queria que ele não andasse com você. Não andasse comigo, a partir da minha convenção. Porque antes, na verdade, você, como você falou, a pessoa sem Deus, ela é uma ferramenta na mão do diabo. Perfeito. Né? A pessoa sem Deus, ela antes você era um instrumento na mão do maligno para influenciar pessoas para um caminho errado. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você passa a ser um instrumento que influencia pessoas a buscar a Deus. Perfeito. Então, a partir disso, quando eu me converti, a minha convenção, ela gerou um impacto muito grande onde eu morava, né? Pela forma como as pessoas viam. Tinha uma vizinha minha que dizia: rapaz, esse Sandro não passa dos 18 anos, né? E graças a Deus me converti. Através da minha conversão, diversos jovens foram alcançados e aí começa a história de Sandro nos caminhos do Senhor. Em 2010, né, como eu disse, um jovem bem destemido, que é aquilo onde coloca a mão, Deus tem abençoado, Deus, né, com essa garra, essa força que a própria Bíblia diz: jovem, sois forte, pois pela palavra já venceste o maligno. E aí, em 2010, eu me converti. A minha história de conversão foi muito bonita. Eu me converti na Igreja Assembleia de Deus. E quando eu me converto, passa-se um ano, o pastor, a congregação onde eu congregava, que tinha cerca de 150 membros, já começaram a ver a minha habilidade no falar, no convencer pessoas, no levar jovens para a igreja. E aí eu fui me desenvolvendo. Na época, a igreja que eu fazia parte, tinha a congregação, tinha os setores, né, que eram as igrejas divididas em Salvador por setores. Cada setor tinha alguns bairros de Salvador, e o líder geral do setor já me observava e falou: Sandro, quero você trabalhando comigo. Em menos de 2 anos, eu já fiz parte da coordenação do setor, já ajudava os líderes com jovens, com mais de 450 jovens, e fui me desenvolvendo, e aí tendo as oportunidades, começando a pregar o evangelho na igreja, se desenvolvendo, e aí Deus foi aperfeiçoando o ministério. Ou seja, toda aquela habilidade que antes estava lá a serviço do mundo, né, do maligno, passou a estar a serviço de Deus. E isso eu acho interessante você falar sobre isso, sabe? Porque eu observo muitas vezes, e você com certeza deve ter observado isso também, o que eu falo? Tem pessoas, às vezes, que no mundo, ela faz e acontece. Né? Ela faz, acontece, sobe, desce, dança e pula, e faz de tudo. E muitas vezes tem pessoas que, ao se converterem, se torna aquela pessoa que deixa a timidez tomar conta, né? Se torna aquela pessoa que lá no mundo fazia tanto, e aí quando se entrega para Jesus, muitas vezes se limita. Né? E o caminho não é bem assim. Eu acho que a mentalidade deve ser o seguinte, dizer: se lá no mundo, como eu já vi algumas pessoas também falar isso, se lá no mundo eu fazia tanto para o diabo, agora eu vou fazer muito mais para Deus. E você é um exemplo disso. Exato. Né? Perfeito, perfeito. E aí, Lucas, é o que eu falei, né? Na verdade, Deus ele usa instrumentos, né? E aonde a gente se encaixa como instrumento, o que a gente se permite, Deus ele faz. E aí começou a nossa história, né? Nossa vida com Deus começou ali em 2010, 2012, como eu disse. Já comecei a dirigir jovens e comecei a ter esse reconhecimento. E aí é onde entra o projeto, né? Em 2013, virando o ano de 2013 para 2014, eu já era o coordenador de jovens, já liderava 450 jovens dos bairros de Pirajá, Alto do Cabrito. 3 anos. 3 anos de convertidos. Liderando 450 jovens dos bairros de Pirajá, Alto do Cabrito, Dom Avelar, Conjunto Pirajá, e aquela região ali, Afrânio Peixoto até o Lobato. E coordenando jovens, comecei a ter habilidades. E eu me lembro, Lucas, algo muito interessante. Hoje em dia, a gente vê muito na rede social uma gama de jovens pregadores que têm oportunidades de pregar na igreja. Várias igrejas convidam jovens pregadores. É muito comum você voltar na rede social, você vê lá jovem pregador na igreja A, na igreja B, na igreja C, pregando. Isso é muito louvável. Mas eu me lembro que em 2013 não tinha jovens pregadores pregando nos altares da igreja, pregando o evangelho, e Deus colocou esse sentimento no meu coração. Pô, Sandro, eu preciso que você desenvolva algum projeto, algo
que dê oportunidades ministeriais a cantores e jovens pregadores. A gente só via, principalmente no contexto que eu vivia, né, que era a Assembleia de Deus, só tinha muitos senhores, homens, mulheres pregando, então não tinha essa oportunidade para os jovens. Foi quando Deus colocou em nosso coração o projeto que é o Conexão, né, que se inicia no final de 2013, virando ano de 2014, onde Deus colocou um projeto chamado Conexão em meu coração, e Deus disse: Sandro, cria um projeto que tenha essa finalidade, de dar oportunidades ministeriais a cantores e pregadores jovens. Em 2014, em janeiro de 2014, a gente começa o projeto Conexão com essa finalidade. A gente fazia uma semana de evento, de domingo a domingo, começamos ali no Conjunto Pirajá, e aí todo dia da semana um jovem cantava, um jovem pregava. E a gente fazia todo um processo, né? Trabalhar com jovem, você sabe a dificuldade, né? Às vezes pensa assim, rapaz, a igreja tem dinheiro, mas com o jovem tudo é mais difícil, porque o jovem não trabalha, o jovem às vezes mora longe, não tem um transporte para chegar na igreja, então sempre a gente vendia camisa, aí a gente começa a criar cantina, criar estratégias para comprar uma passagem aérea, para trazer um pregador jovem, para mobilizar, então sempre nessa dificuldade. E eu sempre falo, Lucas, que em 2014, quando eu criei o Conexão, esse projeto, que hoje se faz 10 anos, eu trabalhava de telemarketing. Na época eu ganhava um salário de R$680. Foi logo quando eu conheci a minha noiva, né? Priscila, hoje que é minha esposa. A gente estava namorando em 2013, logo no começo. E eu morava com os meus pais e não tinha nenhuma despesa em casa. O salário que eu recebia era um salário que eu usava para mim mesmo. Para mim mesmo, para gastar com aquilo que eu bem entendia, né? Que as despesas da minha casa eram todas com os meus pais. E eu aprendi, Lucas, uma coisa que eu compartilho sempre com as pessoas, que o melhor terreno para se semear é na obra do Senhor. Eu me lembro que em 2013, de julho até janeiro de 2014, todo o salário que eu recebi de R$680, eu guardava. Todo o salário. 6 meses guardando salário para, em janeiro de 2024, eu fazer o primeiro Conexão. E, graças a Deus, foi uma bênção, começamos muito bem. Aí teve 2014, 2015, 2016, e aí foi tomando proporção esse evento Conexão aqui na cidade de Salvador. Jovens de diversas igrejas de Salvador começaram a ir para Pirajá, uma igreja que tinha capacidade para 500 pessoas, um culto de domingo a domingo com 1.000 pessoas. Não tinha cadeira, a gente em pé, todos os dias da semana, né? Isso uma vez no ano, uma semana inteira. E eu me lembro que em 2017 eu vivi algo que minha esposa, a gente testemunha muito isso. Em 2017 a gente estava planejando para casar. E vocês se conheceram na igreja? Não, conheci a minha esposa no trabalho, Priscila, né? Um beijo para você já tinha encontrado Jesus? Já tinha encontrado Jesus, sim. Claro. E como é que foi isso aí? Fala um pouquinho sobre isso. Isso aqui vai ser uma vigília, mas eu vou resumir. É uma história de fé, isso aqui, né? É um podcast para jovens, isso aqui é muito importante para vocês ouvirem. Eu fui pregar em uma igreja em Fazenda Cultos, no subúrbio de Salvador, em 2013. E lá, conversando com os amigos, rapaz, vou para entrevista de emprego, tal e tal. Você não quer ir comigo não, Sandro? A gente vai ali na calçada, vai ter uma entrevista de emprego para uma vaga de telemarketing. Falei, rapaz, eu nunca gostei desse negócio de telemarketing. Eu já ouvi falar, mas vamos lá. Isso eu tinha 19 anos, né? Já tinha passado por uma empresa, fui desligado, estava ainda no período de estar ainda pregando e tal, não queria nem trabalhar. Eu falei, eu vou te acompanhar na entrevista de emprego. Chego na entrevista de emprego, a entrevista era para a vaga de telemarketing, eles chegaram, eu esperei na sala, os 2 amigos que foram para a vaga de emprego entraram para fazer a prova. Aí a supervisora que estava fazendo a prova falou, você não quer participar não? Vai ficar aí sem fazer nada, vamos participar. Resumindo, eu não queria, fiz a prova, os 2 amigos que foram para a vaga de emprego, eles não passaram na prova, e eu que fui só para acompanhá-los, passei na prova. Resumindo, os 2 não entraram na vaga de telemarketing, eu entrei. Mas a vaga era sua. A vaga era minha, porque eles tinham um propósito com aquela vaga, né? E aí entrei, passei um mês, né, trabalhando, a galera gostava muito, né, que eu era um jovem muito diferente, assim, me chamavam de pastor, meu apelido era pastor, e aí ficava uma resenha, pastor, você está solteiro há tanto tempo, entrou na igreja, não teve namorada, aquela coisa toda, vamos arranjar uma namorada para o pastor. Quando chegou um mês depois, né, que eu entrei nesse trabalho, eu vim entender o porquê Deus me levou para lá. Foi quando eu vi uma jovem muito bonita, do cabelão até quase a coxa, passando. Falava, poxa, que menina bonita. Mas não falava nada. Né? E aí eu me lembro que teve uma promoção para ir para um outro setor. Eu acabei não passando
nessa promoção, porque eu não queria passar. E aí minha supervisora me chamou: Sandro, você não tem como não passar. Você foi chamado escalado, você vai ter que ir para outro setor. Eu desço para outro setor no primeiro dia que eu encontro, do outro lado da baia, a menina do cabelão. Aí 2 amigos meus, né, que eu chamo de meus cupidos, chegou e falou: pastor, tá vendo aquela menina ali? Eu falei: rapaz, que benção, hein? Que benção aquela menina. Ele falou: vem aqui, eu vou te apresentar, que ela também é evangélica. Eu falei: melhor ainda, vamos lá. Quando ele me apresentou, a minha irmã bem fervorosa: benção, tudo bom? Aí os meninos: é irmão também, é pastor? Você é pastor? Eu falei: não, rapaz, os meninos que ficam brincando comigo. E aí conheci Priscila, graças a Deus, estamos hoje fazendo 10 anos juntos, né? 11 anos juntos, 6 anos de casado, nós vamos fazer 7 anos, e com 48 dias hoje que nosso primeiro filho nasceu. Para a glória de Deus, estamos com um bebezinho lá. Qual o nome dele? Thales. Thales. O nome dele é Thales. Uma benção, nosso filho que chegou, né, depois de uma perda de uma gestação que foi interrompida ano passado. E Deus, no mesmo ano, falou, ainda ano passado, quando nós perdemos um bebê com 6 meses. Pode detalhar um pouco mais sobre isso aí? 6 meses de gestação ano passado. Como foi isso? Conta um pouco mais. Estávamos grávidos, né? E no 6º mês de gestação, eu vou contar um testemunho muito impactante, uma coisa muito, muito importante que a gente brasileiro e a gente dos países ocidentais talvez não tenha essa dimensão. Mas estávamos no 6º mês de gestação. E no dia que a gente foi descobrir o sexo do bebê, a gente descobriu que o coração do bebê estava parado. Então o bebê estava morto na barriga há 1 semana. Foi muito doloroso, muito doloroso. Ela teve que fazer um parto induzido, isso ano passado, no mês de junho do ano passado. E aí, no hospital, depois que ela teve o bebê lá, fez o parto induzido, Deus usou uma pessoa e falou que ainda esse ano Deus iria cumprir. E, de fato, 3 meses depois da perda, ela engravidou novamente, se a gente esperar. Eu tive uma experiência com Deus muito grande. Eu fui para o monte, passei 3 dias no monte orando. Fui na sexta-feira, voltei no domingo e falei para Deus: Deus, estou subindo o monte para que 2 coisas aconteçam com esse monte. E quando eu desço do monte, passou-se pouco tempo, recebo a notícia, ainda ano passado, no mês de outubro, que minha esposa estava grávida. Mas tem algo muito interessante nessa perda entre a perda do outro bebê para esse, é que o outro bebê, como eu gostava muito, né, eu sou torcedor do Bahia, gosto muito do time, tinha um jogador de muitos anos que eu era criança e meu pai me levava para o estádio, chamado Nonato. E aquilo ficou na minha mente: Nonato, vou botar o nome do meu filho Nonato, um nome diferente, e não fui buscar o significado do nome Nonato. E aí, quando chegou perto, que teve esse caso todo a gente perdeu o bebê, eu fui ver o significado do nome Nonato. Nonato significa não nascido, aquele que não nasceu. Então, isso foi algo que chamou muito a atenção, porque antigamente, na Bíblia, o povo de Israel, né, da cultura judaica, quando iria escolher o nome de um menino, ele dava o nome da criança de acordo ao acontecimento daquilo que estava acontecendo, do favor que Deus estava dando. Então, o nome de uma pessoa era dado de acordo ao acontecimento, a situação e o favor que Deus estava dando para aquela família, né? E eu não me reparei isso. Depois disso, eu passei a perceber que a escolha do nome daquele que serve ao Senhor não pode ser porque acha bonito um Enzo, um Gael, um nome desse no comum, aleatório, né? Porque é bonitinho, não. E no meu caso, porque eu gostava de um jogador, né? Mas olhar o significado daquilo que a gente está colocando, né? Ver o que de fato significa aquilo que a gente está fazendo, principalmente com o filho, né? Que a Bíblia diz que o filho é a herança do Senhor. E graças a Deus, 3 meses depois, ano passado ainda, a gente engravidou no mesmo ano, e meu filho está lá, Thales, chegou cheio de vida. Thales significa verdejante, aquele que dá vida, que trouxe vida. E está lá com 1 ano agora e 1 mês e 48 dias. Tem me deixado dormir, tem 1 mês sem dormir direito. Me era falaram... isso que eu queria te perguntar um pouquinho. Porque já veio mãe aqui, sim, né? E eu perguntei como é a experiência da maternidade, mas agora eu quero perguntar para você, que é um pai, sim, como é essa experiência da paternidade? Lucas, de primeira viagem. A paternidade, Lucas, hoje eu digo a você, se o Senhor me levar, eu estou realizado. Porque a paternidade sempre foi um sonho. Assim, eu tenho sonhos que para muitas pessoas são coisas simples, mas para mim era o que eu tinha de maior sonho. Hoje eu estou realizado, chego em casa lá, vejo meu bebê, pego no colo, acordo 6 da manhã, fico com ele até 8 no colo antes de sair de casa. E para mim hoje essa foi a minha maior realização. Eu estou completo hoje, graças a Deus, com a minha esposa, né? Deus nos deu um filho. Espero viver muito ainda para criar ele, para ensinar, né? Como a Bíblia manda, o caminho que se deve andar. Mas para mim a paternidade transformou minha vida, a minha forma de pensar,
Hoje eu estava brincando com um amigo essa semana e falei, rapaz, eu sou um homem completo. Estava falando com o Aldo, amigo nosso em comum. Falei, Aldo, hoje eu sou um homem completo. Eu era um menino, hoje eu sou um homem. Né? Porque a paternidade realmente muda. As minhas preocupações hoje são outra, a minha forma de pensar, de enxergar a vida depois da paternidade é uma coisa incrível. Eu fico até emocionado em falar sobre isso. E no dia a dia, os desafios? É um desafio muito grande. Como é que é? Você falou que ficou sem dormir. Fiquei um mês sem dormir, né? Meu filho nasceu e aí ficou com um problema de respiração, que é normal, a apneia transitória. Só que a minha esposa, ela teve uma hemorragia pós-parto. E aí o bebê ficou na UCIN, né? Que é como se fosse uma UTI infantil, durante 15 dias. Então, eu fiquei 16 dias na maternidade. O pai lá. E eu lá, todos os dias. Minha esposa não queria ninguém, só queria eu. Então, 16 dias na maternidade, sem dormir. E maternidade, saía e ia fazer evento, que a gente, enquanto produtor de eventos, fazendo evento. Aí voltava para a maternidade. Então, fiquei quase um mês sem dormir. Comecei a dormir agora, tem 15 dias. Aí consigo dormir um pouquinho mais, o bebê começou a dormir também. Está melhor. Mas é um desafio cansativo, mas prazeroso. Sim. Eu indico, você que é casado, não tem filho, faça um filho, é ótimo. E interessante que você falando isso me fez refletir sobre algo, né? Gerar dói. Gerar dói. Gerar não é fácil. Perfeito. Gerar não é fácil. Assim também a gente leva para diversas áreas da nossa vida. Assim a gente leva para os sonhos que Deus coloca no nosso coração, para os projetos que Deus ele coloca em nosso coração, né? Gerar os sonhos de Deus, né, não é fácil. E cuidar daquilo também que Deus entrega nas nossas mãos, né? Vão ter desafios, né? Você ali com seu filho nos primeiros dias teve esses desafios, mas é exatamente assim também, né? Naquilo que Deus ele coloca no nosso coração, de projetos, de sonhos, de promessas, a gente tem que estar ali, acreditando, né? Cuidando, zelando por aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, porque teve algo que é um ponto que eu acho importante a gente tocar nesse podcast aqui com o foco principal em jovens. Você teve um momento que você falou lá, né, que você quase chegou a morrer, né? Foi alguém na sua porta, bateu lá com a arma, e se fosse você que tivesse saído na porta, hoje você não estaria aqui contando toda essa história de tudo aquilo que Deus fez na sua vida, mas Deus ele já tinha um plano, né? E só que qual era o contexto ali? Você falou, né, era um jovem ali desenvolto, né, estava lá no meio da galera, da baderna, pinchava e fazia, acontecia. E isso me lembra de uma palavra, né, que a Bíblia diz lá, um livro de Provérbios, que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o seu fim são caminhos de morte. E era um caminho que você estava caminhando, né, um caminho que parecia bom. Porque para o jovem, qual jovem que vai achar ruim? Tá no meio da galera, fazer o que quer, o que bem der na telha. Reconhecimento, né? As meninas, né, atraindo, sendo, né, ovacionado. Então, tudo isso era realmente, né, ser descolado, né? E é exatamente isso que o mundo diz hoje, né? Viva como você quiser, faça o que você quiser, viva como se não houvesse amanhã, que era como você estava vivendo, porém nós sabemos que não é bem assim. Não é verdade? Sabemos que para cada escolha existe uma consequência. E você, naquele período, experimentou bem do que é isso. Na verdade, as escolhas que você tomou, parecendo ser boas escolhas, na verdade, talvez sem você perceber, estava te levando para o caminho que era um caminho de morte. Não é isso mesmo? Perfeito. A Bíblia diz, né? Há caminho para o homem que parece ser bom, como você mesmo disse, mas o final é de morte. E eu, graças a Deus, né, provei não só desse, mas de vários livramentos. E hoje estou aqui, né, com experiência. Hoje eu digo, aconselho muitos jovens, principalmente jovens que cresceram no Evangelho. Porque existem, Lucas, diversos jovens, né, nessa caminhada de liderança de jovens. Sim. Eu conversava com muitos jovens, principalmente com aqueles que cresceram no Evangelho, vieram de berço evangélico, que sempre tiveram a curiosidade de experimentar algo lá fora, seja uma balada, seja uma bebida, seja as coisas que o mundo proporciona. Sim, e sim. eu entendi que eu precisei passar por esse processo, passar por essas experiências na adolescência para dizer para ele, não vá, que não é bom. Porque as coisas do mundo atraem. E a gente que já experimentou, que já passou por esse processo, a gente tem essa experiência para contar e, graças a Deus, Sim. eu tive diversos
aconselhamento com jovens, né? Que eu fui líder e pude falar para ele, não é Através bom. do seu próprio testemunho, Do meu né? próprio Serviu testemunho. para ajudar muitos Perfeito. jovens. Perfeito. E hoje, né, você tem caminhado aí, né, passou por esse período de líder de jovens, Perfeito. né? Hoje já pregou também, né, pregador Exato, itinerante. Como é essa? Fala um pouco sobre essa fase. Lucas, da sua vida. essa foi uma das fases de mais experiências da minha vida. Eu nunca quis ser um itinerante. Eu sempre entendi que na obra do Senhor eu sou alguém que posso contribuir, seja varrendo a igreja, seja ajudando. Eu sempre entendi que eu sou um servo do Senhor para ajudar no que precisar. Mas existe uma unção sobre as nossas vidas que, como a própria Bíblia diz, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece. Tem gente, eu costumo dizer que tem gente que quer, mas não tem. Tem gente que corre, mas não alcança. E tem outros que não quer e até corre, mas Deus achou graça e às vezes dá um dom, né? E o dom é de Deus e a gente tem que cumprir. E eu, no ano de 2014, eu comecei esse processo de itinerância. Comecei a pregar em algumas igrejas aqui de Salvador, e aí pregando ainda jovem, ainda com 20 anos de idade, comecei a pregar e comecei a viajar a alguns estados do país. E a igreja, eu costumo dizer que a igreja, ela tem um papel fundamental na minha trajetória, porque quando eu me converti a Jesus na adolescência, que as oportunidades começaram a aparecer para mim, né? E eu pregando o evangelho, comecei a viajar, preguei em outros estados, comecei a pregar em congresso de jovens, né, pelo Brasil afora. E em 2015 eu tive uma experiência... Algo que você nunca nem imaginava. Projetou, Não. Desejou. Não. Na igreja comecei a me dedicar, comecei Entendi. a me sair muito bem e fui me destacando. Algo que você falou interessante, é muito interessante, é que você falou que você estava ali disposto a servir. Perfeito. Fosse varrendo a igreja, fosse o que fosse. E é essa mentalidade que muitas vezes na geração atual tem faltado. Né? A mentalidade, o entendimento de saber que nós somos servos. Antes de ser chamado para qualquer coisa, ou seja, Deus pode ter um chamado para a pessoa ser um cantor, ser um pregador, ser alguém que vai para as nações e Deus vai usar grande e poderosamente a vida daquela pessoa na terra. Mas antes de qualquer coisa, aquela pessoa ela precisa entender que ela é servo de Deus, serva de Deus. Não é à toa porque Deus escolheu Davi, aonde lá atrás das malhadas. Perfeito. Na verdade, o melhor exemplo disso é Davi. Deus viu Davi lá fazendo coisas que pareciam via. não ter significância. Ninguém via. Né? Que ninguém via. Isso reforça, Lucas, uma coisa muito importante. Porque às vezes na igreja a pessoa pensa, poxa, eu quero ser um bispo Bruno Leonardo, que está ali na frente pregando para a multidão, eu quero ser uma pastora Carol, eu quero ser um Lucas, mas não sabe que o irmãozinho que está lá na portaria, para Deus tem a mesma, como eu posso... A importância, o serviço, né? Sim. Porque existem ministérios específicos para cada um. O diácono ele não é maior do que o pastor. O pastor, por pregar, não tem. Não, para Deus isso pouco importa. O importante é o serviço e entender que cada um foi chamado para uma vocação, né? Tem gente que chega na igreja cedo, a zeladora do templo, que varre, mas está fazendo algo para Deus. Então, e cada um é importante. Com como certeza. Paulo diz, né? Nós somos o corpo de Cristo e cada membro tem a sua função. Perfeito. E a sua importância. Perfeito. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a entender que a gente é chamado. Então, começamos, né, começamos em 2014 a pregar, vários congressos, né, conheci vários estados do país. Em 2015 tive uma experiência muito interessante. Eu fui num congresso muito conhecido, hoje eu acredito que não tenha tanta repercussão, mas antigamente o Congresso dos Gideões, que era o congresso que os jovens pregadores da minha época, todo mundo queria estar nesse congresso, sonhava aí. E um amigo meu... Você pregou nos Gideões? Preguei nos Gideões, no ano de 2015. Um amigo meu de Santa Catarina estava aqui na Bahia, conheci ele falou, vamos para lá para Santa Catarina, tal. Eu falei, vamos. Ele me ofertou uma passagem, eu fui lá para conhecer o congresso. Quando chegou lá, muita gente já me conhecia, porque na época o Facebook eu era muito conhecido no Facebook. Hoje em dia eu não tenho tanta afinidade mais eu até tenho, mas não consigo ter
aquela influência toda no Instagram, mas no Facebook eu tinha muito contato no Brasil, né, pregando aquela coisa. E quando cheguei no Gideões, alguns pastores lá da organização do Gideões já me conheciam e surgiu uma oportunidade para o domingo no Gideões. O pastor que ia pregar precisou voltar para uma urgência na família e sobrou uma vaga pela tarde, onde falou, tem um menino da Bahia que está aí, vamos chamar ele. E aí me chamou, preguei no Gideões, foi uma bênção também. Para o público de muita gente. E a partir dali também comecei a viajar para os estados. Você sempre em uma oportunidade que não é... O emprego foi assim. Exato, né? exato. Tava na hora certa, no lugar certo. Exatamente. Existe uma frase que diz assim, ó, o sucesso acontece quando a oportunidade encontra o preparo. Quando a oportunidade chegar, se você não estiver preparado, você perde a oportunidade. Então, por isso que é importante se preparar. A gente não sabe quando será o de repente de Deus. Verdade. De repente Deus pode ser agora. De repente Deus pode ser amanhã. Então, quando esse de repente chegar, você precisa estar preparado. Isso é forte. Para que a oportunidade se Isso é concretize. forte, porque tem muitas pessoas querendo a oportunidade. Querendo a oportunidade, pedindo a Deus a oportunidade, orando pela oportunidade, insistindo pela oportunidade, clamando, porém, não. Muitas vezes a pergunta é: você está preparado para quando a oportunidade chegar? Perfeito. Isso que você falou é muito importante, porque tem gente que quer a oportunidade, mas muitas vezes será que está preparado para quando a oportunidade chegar? Você está pronto? Então, pronto. Então, grava essa frase: o sucesso acontece quando a oportunidade encontra o preparo. É isso aí. E hoje você também é empresário, é produtor gospel, né? Organiza muitos eventos aqui em Salvador. Fala um pouquinho sobre essa fase também aí. Pois é, Lucas. Você vê que toda a minha jornada, a minha história de vida é a partir da minha vida com Deus. Sim. O Evangelho abriu portas para mim em tudo. Aí por isso que eu fiz questão de contar o fato de semear na obra de Deus. Sim. Eu falei que quando eu comecei o projeto Conexão em 2013, final de 2013, eu juntei 6 salários mínimos. Em 2017, quando eu ia casar com minha esposa, eu tinha um dinheirinho guardado que era cerca de R$18 mil. Minha esposa ficou triste porque eu peguei todo o dinheiro do casamento e falei, não, tem um congresso que vai acontecer, não consegui arrecadar, vou usar o dinheiro do casamento. Não casei em 2017, casei em 2018, porque juntei todas as nossas economias para o casamento e investi na obra de Deus, né, com o coração voltado à obra de Deus. E tudo isso foi um despertar de Deus. Em 2017... Mas como foi você ia casar... Ia casar em 2017. Em fevereiro de 2017. Sim. Tinha cerca de R$18 mil guardado. Para o casamento. Para o casamento. Quando chega ao final do ano de 2016, eu vi que a arrecadação para o congresso não tinha acontecido. Eu falei, vai sobrar aqueles R$18 mil do casamento. Só que minha esposa... O dinheiro que era para o casamento virou oferta. Virou uma oferta. Foi para o altar. Foi para o altar. E graças a Deus, minha esposa não é assim, por mais que mulher tenha aquele temperamento, mas tudo que eu falo, amor, vou fazer isso aqui para a obra. Ela Sim. sempre, não, se é para o reino de Deus, vamos fazer. E graças a Deus tem abençoado, né? Casamos um ano depois, 2018, mas casamos. E 2017 começou a surgir, né? Tudo que eu tenho hoje como formação, como profissão, eu fiz visando o reino de Deus. Eu sempre pedi a Deus, Deus me dá uma profissão que eu consiga agregar o meu profissional com a sua obra. Em 2017, nessa de fazer conexão, 3º ano já fazendo congresso, eu fiz uma camisa muito bonita, né? Terceirizei uma camisa um fornecedor muito bonita. E aí, Salvador, os amigos que eu tinha de líderes, né? Que eu tinha muitos amigos líderes de Jovem Salvador. Sandra, onde você fez essa camisa? Você não quer fazer para mim, não? Aí Deus me deu aquele estalo. Por que você não fabrica a camisa? E aí eu fui estudar, fui pesquisar. Já estudava design gráfico. Não entendi o porquê eu estava estudando design gráfico. Na época, fiz faculdade de design gráfico. Foi minha primeira formação. E eu falei, não sei porque eu estou fazendo isso. E depois eu entendi o porquê eu estava fazendo aquilo. E aí, forneci uma camisa para um amigo meu. Vou fazer para você. Forneci. Aí fui estudar, fui atrás de uns maquinários, criei uma sociedade. E hoje, graças a Deus, nós temos faz 8 anos agora, que nós temos a nossa empresa que se chama Camisas do Reino. A gente faz camisas para a Bahia e para o Brasil inteiro, camisas para o segmento evangélico. E aí, graças a Deus, isso através do Evangelho. E aí, começando a vida empresarial, comecei a investir no ramo de camisaria, de confecção. E hoje, graças a Deus, já fizemos hoje cerca de mais de 100 mil camisas nesses 8 anos, né, de empresa. Passado isso, Conexão continuou. Quando eu saio da igreja que eu
que eu congregava, né? Saí da igreja Assembleia de Deus e vou para o ministério onde eu estou hoje, o Conexão, ele me acompanhou, e aí Deus falou: Sandro, eu quero fazer algo maior com o Conexão. Até porque eu entendo, Lucas, que o propósito que Deus tinha me dado esse projeto para colocar em pauta é aquilo que eu falei, de dar oportunidades a ministeriais a jovens e adolescentes. Sim. Já tinha se concretizado. Porque, como eu disse, em 2013 não existia isso. Quando chega em 2021, a gente vê hoje diversos jovens pregadores, jovens com talento, tendo oportunidades, pastores reconhecendo, levando jovens para pregar. Então, eu acredito que o processo daquilo ali já tinha se estabelecido, né? Porque aqui em Salvador não existia. Então, o Conexão abriu essa porta, foi também um canal de Deus para isso. E quando chega em 2021, Deus ele começa a me dar algumas estratégias, e no ano de 2023, né, ano passado, eu abro um CNPJ, já entendia muito de evento por estar fazendo vários eventos, não só o meu próprio evento, mas estar produzindo evento em relação com artistas. Eu decido abrir o CNPJ, onde o Conexão, que era apenas um evento, se tornou uma produtora. E através da produtora a gente consegue ajudar mais pessoas, consegue ajudar mais ministérios, consegue ajudar mais cantores, e é isso que a gente tem feito. Inclusive, alguns dos nossos cantores do nosso cast já passaram por aqui. Tis Almeida, do nosso cast, da nossa produtora, passou por aqui recente. Não sei se uma benção, é de Vendas, não sei se passou também aqui também. E é de Vendas, a gente está agora no começo de profissionalização da carreira musical dele, está com a gente também. E diversos outros aqui em Salvador, que Deus tem nos dado direção para trazer para o nosso cast, a gente seja indicar para uma igreja, para cantar na igreja, como também preparar profissionalmente para cantar em um evento público, para prefeituras que têm contratado e valorizado a música gospel em todo o Brasil. Então, Conexão, né, aquilo que a gente semeou, hoje se torna algo profissional que tem trazido resultado, né, para não só para a minha família, mas para todos aqueles amigos que estão ao redor. A gente tem alguns funcionários, a gente tem, além dos artistas, né, que eu citei aqui, alguns outros artistas e pessoas que estão imbuídas nesse ministério, né, que a gente trata não só como uma empresa, mas também como um ministério. Amém, amém. E além disso, você também é assessor parlamentar, né? Isso. Você tem ainda, o currículo não já bastasse, assessor parlamentar. Ainda é assessor parlamentar. E como é que é isso aí? Fala um pouco sobre essa área. A minha vida política, Lucas, ela vem primeiro do que a minha conversão. Eu sempre fui desenvolto, sempre gostei de lidar com pessoas, de estar com gente. E eu ainda criança... Você era o puxador de bonde da galera lá na época sempre gostei de estar com gente, de articular, de juntar. Então, a política tem disso, né? Sim. A política tem disso. Então, antes de eu me converter, antes dessa questão todo o testemunho, eu, adolescente, criança, um vereador daquela época, falou: rapaz, gostei de fazer campanha. E aí comecei. Quando eu me converti, conheci uma família muito tradicional da política daqui de Salvador, do Partido Social Cristão, na época o PSC. E quando eu comecei a caminhar na igreja, eles falaram: rapaz, esse menino é bom, traz ele para perto. E aí comecei como líder de juventude partidária. Isso quando eu comecei a pregar também, em 2014, 2015. E aí comecei a viajar toda a Bahia fazendo o chamado papo ideológico cristão. Hoje em dia você vê muito esse termo, né, de direita e esquerda na política. Antigamente não tinha muita noção do que era isso. Então eu viajava com o diretório da juventude partidária, indo nas igrejas chamado Café Ideológico Cristão, explicando aos jovens os desafios que eles vão encontrar quando entrar na universidade, né, a defesa da nossa fé em alguns ambientes que propagam tudo que vai de encontro com aquilo que a gente acredita. Então a gente começou esse trabalho ideológico. Era um trabalho que eu fazia na minha juventude, ideológico, de mostrar para a juventude, mas era além da votação, era um trabalho ideológico. E hoje a gente vê que, falando sobre isso, abrindo um parênteses rapidamente, hoje a gente vê que é uma das maiores guerras, a guerra que existe, tem guerra em outros países aí, que é a guerra, né, lá de bomba, etc., né? Mas a guerra aqui no nosso país é essa, é a guerra ideológica, né? E lá atrás você já lutava, já caminhava, trilhava nisso aí. Quando eu me converti, né, nessa oportunidade de presidir uma juventude partidária, que eu rodava a Bahia nas igrejas, nas cidades, fazendo esse trabalho, e é o fortalecimento da fé, né? Esse é um trabalho na política apologeta.
porque o inimigo ele tem diversas formas de tirar, né? E às vezes a gente não percebe, mas às vezes nossos jovens estão indo para a faculdade, chega lá, ele encontra outras ideologias que vai de contra a nossa fé, que vai de contra os nossos princípios, que vai de contra a moral judaico-cristão. Então, nada melhor do que você preparar os seus jovens para ele enfrentar uma faculdade, para ele ir para o trabalho, para ele ir para a Universidade Federal e chegar lá ele permanecer com a fé dele intacta. Sim. Então, era esse o nosso trabalho ideológico. E, graças a Deus, a gente conseguiu ter êxito, né? Passou essa fase e aí virei assessor parlamentar de vereador aqui em Salvador, depois virei assessor parlamentar de deputado, comecei a estudar, né, a área, me formei em gestão pública. Hoje você está com quantos anos? Hoje eu estou com 30 anos. Com 30 anos já tem uma bagagem. Tem uma estradinha, comecei uma estradinha aí. E hoje sou assessor parlamentar aqui em Salvador, sou assessor de um vereador aqui de Salvador, é pastor também, pastor Ricardo Almeida, fazer logo propaganda dele, muito amigo aqui da igreja, tenho estado aqui algumas vezes aqui também na igreja, e tenho ajudado, né? Na verdade, tudo se resume, Lucas, em nossa vida, seja ministerial, seja profissional, seja política, se resume no servir, né? Principalmente na questão política, né? A gente entende política como serviço. E foi justamente aquilo que Jesus veio para nos ensinar, né? Que Jesus disse que é melhor servir do que ser servido, né? Então, a gente está aqui como servo do Senhor e para servir as pessoas, né? Tem uma frase muito interessante, que servir a Deus é servir as pessoas. Então, quando a gente serve ao nosso próximo, a gente serve as pessoas, a gente está servindo ao Senhor, né? Até porque esse vai ser um dos julgamentos, dos critérios e dos julgamentos que Jesus vai falar naquele grande dia. Quando fizestes a estes, fizeste a mim. Quando não fizeste a estes, não fizeste a mim. Então, a gente tem que entender como cristão que, independente daquilo que a gente faz, a gente está aqui para servir, né? Esse é nosso maior chamado. Verdade, verdade. Agora, parando para olhar assim, né, toda essa retrospectiva de tudo que você falou, a gente para e pensa. Alguém que hoje é um pai de família, né? É um pai de família, empresário, assessor, produtor de eventos, pregador, ou seja, mas só que lá atrás, né, você chegou ao ponto de um momento da sua vida que você se deparou com a morte. Sim. Né? E a gente vê o quão é linda a obra que Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa. Por mais conturbada seja a situação que essa pessoa possa se encontrar, existe um caminho, existe uma saída, e é Jesus. E foi graças ao encontro que você teve com Cristo que a sua vida foi mudada, transformada, e hoje você viveu tudo isso, e hoje está vivendo tudo isso, e tem muito mais para viver com Deus. Amém. Né? Com certeza. E eu sempre digo, né? Vale a pena servir a Jesus. Hoje eu volto no bairro que eu nasci criado e as pessoas fazem festa. Sandro, um respeito, né? Graças a Deus, as pessoas que me conheceram antes sempre testemunham, falam, rapaz, você não era mole. Ninguém dizia que você ia passar dos 18 anos. Você que era um mau exemplo, chegou a se tornar um mau exemplo, né? De ter mãe que não queria que andasse. E depois passa, não, traga meu filho, leve para a igreja. Então, assim, são diversos testemunhos. Quando eu me converti, muita gente foi para a igreja. Ou seja, isso mostra o quanto Jesus ele é capaz de mudar a identidade de uma pessoa. Perfeito. Né? Perfeito. Isso me faz lembrar de Jacó, por exemplo. Jacó, o nome dele era usurpador, ladrão, né? E ele carrega aquela identidade por anos. Até um dia que ele tem de fato, de verdade, um encontro, né? Um confronto, um encontro com Deus, e ali até o nome dele é mudado. Né? Aquele nome que representava tudo de ruim até então, que ele tinha feito de errado lá no passado, Deus fala para ele, a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó, mas te chamarás Israel. Porque a partir de agora você não é mais aquilo que você fez de errado, mas a partir de agora você é aquilo que eu te chamei para ser. E você hoje é um testemunho vivo disso, é uma prova viva disso, de que Deus ele muda, de que Deus ele transforma, de que Deus ele pega, né, as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são, as fracas, para confundir as fortes. Nosso Deus, ele transforma verdadeiramente a vida de uma pessoa. É isso, Lucas. Você foi perfeito, né, que você falou. Deus ele é especialista. E digo para os jovens, né, que estão assistindo, Deus quer usar muito jovem. Quando eu olho para o bispo é jovem, nosso bispo é um jovem. Eu vejo, com 15 anos ele começou, né? Ele conta sempre, né? Isso.
O bispo é jovem, eu fico assim, quando eu vejo o bispo, né, pregando para aquela grande multidão, eu falo, rapaz, como é que pode, né? Um jovem, tanta gente que está aí há tanto tempo, tanta estrada, né, tantos homens, e Deus escolhe um jovem para falar para a multidão. Então, você que é jovem, que tem um sonho ministerial, não desista dos seus sonhos, né? Deus, ele tem muito a fazer, muito a fazer. O próprio Jesus falou que obras maiores do que a dele nós faríamos. Então, assim, coisas grandes Deus tem feito através de homens e mulheres que têm se colocado na posição de Deus. Eu vejo os vídeos do Ministério Avivamento, do Bispo Bruno Leonardo, e fico impactado quando eu vejo tanta gente sendo abençoada, tanto testemunho, tantas doações, tantas ajudas. E isso eu não entendia, né? E isso explica o que Jesus falou. Coisas maiores vocês vão fazer, né? Porque são coisas que Jesus não teve a oportunidade de fazer, humanamente falando, e Sim. que ele nos deu essa condição de fazer. Então, você que é jovem, Deus tem muito mais. Porque tem gente que talvez olha, poxa, eu não vou conseguir ser que nem o Bispo Bruno Leonardo, não vou conseguir ser que nem o Mota. Deus pode fazer muito mais, só basta você se dedicar, buscar o Senhor, porque se Deus tem um chamado, Deus, ele cumpre na vida daquele que teme, que busca e que anda nos seus propósitos. Amém, amém, amém. Gente, nós estamos caminhando aqui para o final desse episódio. Se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito no nosso canal, você está esperando o quê? Não é não, Sandro? Se inscreve no canal. Vai lá embaixo, clica lá em se inscrever, deixa um like lá, deixa um comentário, teve algo que você se identificou, vai lá, deixa o seu comentário, fala lá, eu tô assistindo aqui de tal lugar e Deus falou comigo em tal momento desse episódio, e principalmente compartilhe. Vai lá no botão de compartilhar, pega esse link, manda no WhatsApp, manda no direct, manda lá para alguém, fala, assista, porque Deus vai falar com você. Amém? Seja esse instrumento para nos ajudar a compartilhar essa mensagem da palavra de Deus. Sandro, eu tenho agora aqui um desafio para você. Diga aí. Não sei se eu creio que você está preparado. Tem um quadro aqui que se chama assim, ó, pregue com um objeto. Meu Deus. É um objeto inusitado que eu peço sempre pro pessoal preparar aqui, ó, cada um mais fácil do que o outro. O objeto de hoje, o pessoal tá cada vez melhor mesmo, ó. Rapaz. O objeto de hoje, isso aqui é o que mesmo? É um coador de café, né? Um negócio aqui, um coador de café. Sandro Bispo, desafio para você hoje, pregue com coador de café. Coador de café. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta e depois a gente vai tentar explanar alguma coisa sobre o coador de café. Eu não tomo café, Lucas, então de fato eu não sei. Eu também não tomo. Não toma, não. Então o desafio é seu. É meu, né? Não me coloque Eu queria saber primeiro para que serve o coador de café. para coar o café. Para coar, para deixar o café em um estado mais puro e perfeito para quem usa o café. Então, eu acredito que a função do coador é justamente peneirar, né, tirar o excesso e tornar o líquido, né, apropriado para o consumo. Então, o coador é uma espécie de separação, né? De separação, de tirar as impurezas, de tirar o excesso, de tirar a bagagem para que o líquido se torne perfeito para aquele que toma o café. Então, esse coador, eu vejo aqui hoje que Deus, né, faça uma conjectura da figura do Espírito Santo em nossas vidas. Que quando nós mergulhamos na presença de Deus, toda a impureza ele fica no coador e nós temos um líquido, né, a água que é Jesus, que passa sobre as nossas vidas, é uma água pura. Então, posso pregar e fazer uma conjectura do coador com o Espírito Santo, que quando a gente mergulha nele, a gente é lavado, transformado e nos aperfeiçoamos e nos tornamos limpos em Jesus. Então, você que toma café, aprenda com o coador. Depois que passa por ele, o líquido sai perfeito. Então, mergulhe na presença do Espírito Santo. Se dedique a cada dia mais para estar na figura do varão perfeito, como Jesus quer você. Amém. Foi muito bom não, mas Glória, adaptável que eu saiu. entendi. Não foi um objeto que eu entendo muito, né? Que eu sou... Mas saiu e foi bênção. Tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas. Amém. E eu também tenho aqui algumas perguntas aqui que já é padrão, eu sempre faço para os convidados. Vou fazer para você, ó, bate e volta. Ok. Tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é, além de Jesus, né, que é o de todos nós, mas para você, quem é um personagem bíblico favorito para você? Uma pessoa da Bíblia para você assim? Davi. Davi. Por quê? Davi é aquilo que a gente já usou aqui no podcast. Alguém
que não tinha expectativa de crescimento, alguém que os irmãos duvidavam, era alguém que estava escondido, mas que Deus escolheu. E quando Deus escolhe alguém, está escolhido. Então, Davi é alguém que me inspira na Bíblia e que nos mostra que, independente dos nossos erros, quando nós temos um coração quebrantado a Deus, e o Salmo 51 é aquele salmo que quebra o nosso coração. É lindo, é verdade. E uma passagem bíblica para você marcante, assim, uma passagem que te marca muito. Está lá em Romanos, que diz: isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece. Então, essa é uma passagem bíblica que Paulo escreveu aos Romanos, que me chama muito, que eu gosto muito. Amém, amém. Me diga um sonho do Santo Bispo. Um sonho do Santo Bispo. Eu já disse aqui, né? Meu sonho foi realizado há um mês atrás. Verdade. Que era ser pai. Então, meu sonho é viver a vontade de Deus agora, que o meu maior sonho era esse e já foi realizado. Amém. E por último, eu quero, Sandro, que você deixe para os jovens que estão nos assistindo, os jovens da nossa geração, deixa um recado para os jovens e adolescentes. Pronto, meu recado para você que assistiu essa live é que já entendeu, né, tudo aquilo que a gente falou aqui. O meu recado, o meu conselho que eu dou para você é: se gaste na presença do Senhor. Não tem nada melhor, não tem nada maior do que a presença de Deus. Os prazeres carnais, tudo que esse mundo proporciona, tudo que o mundo tenta proporcionar, nada se compara com a presença de Deus. Porque na presença de Deus a gente tem alegria. Na presença de Deus, eu estou falando porque eu fui um jovem que já curti balada, sou um jovem que já curti droga na minha adolescência, sou um jovem que já curti várias coisas, festas, e já curti orgias, mas nada se compara a você estar na presença de Deus, Deus te abençoar, te dar uma família, te dar um casamento, te dar filhos, te dar prosperidade. E é isso que Deus tem para fazer na vida daquele que teme a Ele e que busca Ele. Então, seja um jovem diferente, seja feliz porque você tem Jesus. Amém, amém, amém. Meu amigo, foi um prazer. Prazer é meu, Lucas. Tamo junto, viu? E quero convidar todo mundo, né? Não sei se vai no ar antes, mas eu quero convidar todo mundo para os encontros que estão acontecendo aqui. E dia 29 vai ter um evento abençoado aqui, né, Lucas? Não sei se já foi divulgado, mas eu vou estar aqui dia 29 no Super Jovem Avivamento, aqui Impacto Jovem. Impacto Jovem. 29 de setembro, às 18 horas, vai ter Lucas Augustinho. Eita, já confirmou. Se Deus permitir, ele vai gravar com a gente aqui também. Maravilha, maravilha. Vai ser bênção, vai ser bênção. Então, quero convidar você que nos assiste para estar aqui também, dia 29 de setembro, a partir das 18 horas. Das 18 horas. Vai ser bênção. Tamo junto. Agora vamos encerrar com aquela frase que é o slogan do nosso grupo de jovens aqui. Lembra? Lembra, sim. Vamos lá. Nós somos felizes porque temos Jesus. Deus abençoe, gente. Valeu, até a próxima.